A presença hoje é do professor Arlindo Vilasque, com quem nós vamos conversar. Arlindo, eu tenho dito, eu sei que soa meio ou utópico ou romântico demais, mas você sabe que eu penso que vai chegar um tempo, eu não sei se a nossa geração vai colher isso, em que as pessoas vão se lembrar que elas matavam um bicho para comer, igual a gente lembra que há 150 anos atrás um homem comprava o outro e tinha direito de matá-lo. Vai chegar esse tempo, não vai? Não, sem dúvida não, já estamos nesse tempo. Você já tem várias pessoas, e esses movimentos, eles acontecem a partir das pessoas, né? É a partir dessa busca interna, de valores internos, é que você acaba se transformando e contribuindo para a transformação da sociedade. Então você já tem hoje, por exemplo, várias gerações, várias crianças, né, que quando descobrem que aquele bife vem de um animal chamado boi ou de um animal chamado vaca, ou aquele peito de frango não é aquela coisa congelada, mas é alguma coisa que lembra o caldo quinó, essas pessoas param de se alimentar dessa maneira. Então, essa é uma questão de consciência. É óbvio, Eustáquio, que tem um grande problema, né? Nós temos hoje uma força do marketing que é muito grande e ela te induz a uma série de coisas e nem sempre permite que você externalize essas coisas que a gente poderia quase que dizer que seriam naturais, se deixados por conta da nossa humanidade, né? Por conta dessa humanidade com a qual nós já nascemos. Nossa natureza mais básica. A nossa natureza mais básica nos coloca dessa forma. Acontece que depois nós vamos sofrendo condicionamentos, vamos internalizando uma série de valores e, infelizmente, nem todos temos o privilégio de permitirmos que haja uma recuperação dessa externalização de valores que estão intrínsecos em nós. Agora, há um certo ceticismo também em cima disso, de conluio com o interesse, digamos assim, ambição imediata, o interesse mais imediato. Você imagina fazer uma pré-eleição dessa numa sociedade de pecuaristas? Olha, esse depoimento a respeito de crianças que quando identificam a questão com um boi, a filha de um colega meu, pesquisador argentino. Agora, é óbvio que se você está falando para uma sociedade de pecuaristas, isso é absolutamente descabível. Não tem nenhuma razão para isso. Por quê? Porque aí tem um interesse específico, tem um viés específico, tem uma forma de ver o mundo, de se colocar no mundo que é distinta. Então, porque eu acho que no fundo é isso, né? Sim, não precisa de grande filosofia. Como é que eu quero me colocar no mundo? Como é que eu quero ser visto no mundo? Eu quero ser visto como um grande produtor e todos nós, tem muita gente que gosta disso. Agora, o valor intrínseco disso é que vai mudando. Sem dúvida. Você já ouviu falar a respeito da lenda do centésimo macaco? Não. É uma teoria antropológica que eu acho um tanto quanto utópica, né? Diz, a propósito de uma pesquisa realizada em algumas ilhas do Pacífico, o resumo da teoria, baseado no comportamento de macacos, quando um determinado percentual daqueles macacos que não se viam, não se contatavam, que moravam em ilhas distantes, atinge um comportamento, naquele momento todos os macacos da ilha passaram a adquirir aquele comportamento, sem haver comunicação entre eles, ou seja, como se fosse um salto do inconsciente coletivo. Sim. Vamos admitir que um dia vai chegar uma centésima pessoa que vai tentar isso? Eu realmente acho, Eustáquio, que nós não vamos ter em momento algum, não vamos conseguir ter um inconsciente coletivo pasteurizado, único. Sim. Nós teremos vários. E, aliás, como já vemos sendo, o grande problema que nós temos hoje é que nos 250 últimos 300 anos, nós tivemos um crescimento de uma ideologia iluminista, né, de um valor ocidental, eurocentrado, com as deviantes americanas e América Latina, etc., que de uma certa forma não só desprezamos, desvalorizamos, mas buscamos ridicularizar conhecimentos milenares, com valor científico, com comprovada efetividade, e que nós fomos esquecendo. Felizmente, a facilidade das comunicações hoje em escala mundial está fazendo com que alguns desses valores ressurjam, e ressurjam nos mais diferentes lugares. Quer dizer, se você for pensar
na importância, por exemplo, ou na importância dada às culturas orientais há 50 anos atrás, elas eram absolutamente marginais. Exóticas. Muito exóticas, coisa da Califórnia, coisa de gente que ficava, de bicho grilo, pessoal que estava numa grande viagem, ou então desse ou daquele artista. Então era muito pouco, mas essas pessoas provocaram um grande impacto. E hoje, pessoas, mesmo com menos acesso pessoal a essas filosofias ou práticas diferentes, alternativas de vida, estão incorporando em função da facilidade do acesso à informação e, por consequência, também de conhecimento. Eu reduzo ao clichê, né? O clichê da globalização, digamos, o lado de ouro da globalização, né? O Fritjof Capra nos trouxe o conceito da teia, do universo organizado em teia, e o budismo falava há 5.000 anos da ilusão da separatividade. As coisas não estão separadas, desconectadas. Exatamente. Né? E é interessante essa referência eurocentrista mesmo, porque ela é a nossa referência de civilização, né? Sim, mas o eurocentrismo, quer dizer, o iluminismo no Ocidente se colocou como algo absolutamente superior. Bom, se a gente quiser pegar no meu campo, né, o campo da economia, no século XVIII a China estava na vanguarda. Se você parar para examinar alguns dos tesouros chineses, por exemplo, quando você pega todo aquele exército de terracota, descoberto recentemente, não é? Você olhar, aquilo ali é fordismo puro. Quer dizer, Fordismo, aquilo é chinismo puro. O Ford depois é que vem com a ideia da produção em massa, a ideia do controle de qualidade, tudo coisa que os chineses já tinham há muito mais de milênio. Então, nós no Ocidente somos muito pouco honestos intelectualmente para fazermos esse reconhecimento. Quando reconhecemos, como agora, por exemplo, tem várias pesquisas, principalmente na área da neurociência, reconhecendo o valor da acupuntura. Mas o faz por quê? Porque agora eles conseguem testar. Né? Testar segundo a visão ocidental. E quantas outras práticas que não são testáveis, que não estão nos sentidos e que nós não respeitamos. Então, eu acho que a beleza do para frente é exatamente a gente poder contemplar que isso vai, de uma certa forma, se espraiando, ainda que muito lentamente, para aqueles de nós que ainda estamos muito no Cronos, né, querendo muito pensar o nosso calendário. A história da humanidade é muito maior do que esse Cronos de 3, 4, 5 gerações. Quando nós estamos falando, por exemplo, aí do eurocentrismo, do iluminismo para cá, nós estamos falando de 300 anos. Recente, né? Ontem. Muito recente. Ontem às 6 horas da tarde, quando o sol se pôs. Né? E por nós perdermos essas dimensões, às vezes a gente fica órfão de utopia. A gente deixa de ter utopia, por quê? Porque eu já estou chegando à minha 7ª década, então eu devo ter mais 2 ou 3 pela frente, eu não vou completar nada. Não, mas eu não tenho que completar coisa alguma. Tem um processo civilizatório, tem um processo de caminhar da humanidade, no qual cada geração pode dar essa contribuição aqui e acolá, retrocessos podem e acabam por ocorrer, e a gente vai ter que conviver com eles, independentemente de se este fruto vai ser colhido na minha geração ou não, se vai ser colhido pelos meus netos ou não. A presença hoje é de Arlindo Vilasque, a gente volta já. Voltamos com presença que traz hoje o professor Arlindo Vilasque. Arlindo, a gente teria que consumir algumas presenças para falar daquele tema anterior. Essa questão do, por exemplo, de que está para se implementar, fazer vigorar efetivamente no Brasil uma lei que responsabilize cada um pela destinação do seu lixo, do seu consumo. Quando isso acontecer, nós vamos ter uma educação compulsória com relação ao consumo, né? Pois é, Eustáquio, eu temo muito essa judicialização de tudo. Você queria pela consciência, né? Não, é pela consciência e em alguns casos a gente consegue essa questão pela consciência. Se você parar para examinar, o que nós progredimos no Brasil
E é um exemplo para o mundo todo na questão do tabagismo. Nós progredimos muito. Muito. Estamos à frente em vários países. Estamos muito. Então, eu acho que algumas coisas pegam, outras coisas não pegam. O cinto de segurança pegou. O beber e não dirigir, esse está sendo meio que na base da coerção. Da coerção. Eu acho que a questão do comprismo, que isso não é questão do consumidor, é a questão do comprismo. Sim. Eu acho que essa é uma doença fortemente impregnada no nosso dia a dia. Vazio existencial. É um vazio existencial, que vem muito do modelo americano. Nesse sentido, nós nos colocamos de costas para o europeu, por exemplo, que apesar de ser o berço das Américas enquanto processo civilizatório, tem servido um pouco de referência para nós. No Brasil, a nossa meca continua sendo Miami. Sim. Então, eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, fazer uma mudança substancial, porque, eventualmente, as pessoas podem estar economizando dinheiro de análise indo a fazer o shopping, mas estão causando um preço exorbitante. Eu acho que dá, sim, para você ter efeitos econômicos em cima desse comprismo, né? Quando você, por exemplo, começar a exigir que algumas embalagens sejam recicladas por quem o gerou, vai fazer com que... Logística reversa. Logística reversa. Então, você tem uma série de medidas que deram certo na Europa. Não vão dar certo nos Estados Unidos, enquanto os americanos conseguirem impor ao restante do mundo o seu dólar, né, e fazer com que a sua população passe impune a tudo isso. Sem dúvida. Apesar de que... O mundo quintal da América. E com detalhe, apesar de que muitos desses avanços têm origem exatamente naquela comunidade do comprismo, do consumismo. Vide a Revolução Hippie, né, que depois foi incorporado absorvida pelo sistema. Pelo sistema. Mas tem muitas dessas coisas que estão acontecendo em diversas cidades americanas. Às vezes a gente fica trabalhando só o geral, não é? Mas tem muita coisa dessa consciência dos desafios para a espécie humana. Não parar com essa história de que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. O que está sujeito a acabar é a espécie humana. Muito dessa consciência está surgindo em cidades americanas, com políticas locais que estão acontecendo e que estão evoluindo. Então, eu acho que também não é essa de horrorizar com os americanos como se fosse algo absolutamente generalizável, inclusive porque a gente tem que chamá-los de estadunidenses e não americanos. Com certeza, americano, inclusive nós somos. Mas eu gostaria de ficar te provocando mais, viu, Arlindo, para ouvir de você algumas coisas. Por exemplo, eu pessoalmente acho que com relação ao mundo não acabar, claro que ele não vai acabar. Aliás, quando se fala em salvar o mundo, que pretensão, quanta arrogância, né? Muita arrogância. Proteger o planeta Terra. A gente que não nos protege para o planeta não se balançar como um boi cheio de carrapato. Isso é que é antropocentrismo. E jogar os carrapatos fora. Isso é antropocentrismo. Antropocentrismo mesmo, realmente. Então, o próprio conceito de quanto que eu acho hoje uma ficção jurídica o conceito de nação. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E essa é uma grande crise pela qual nós estamos vivendo, né? Porque o que acontece? A noção de nação implica de eu valorizar o local e de eu valorizar a política, que a política normalmente é local. Sim. Mas agora tem uma coisa que se descolou disso, que é o poder. Quer dizer, até muito recentemente, poder e política se convergiam de uma forma ou de outra através do chamado Estado-nação. Ora, na medida em que o poder se globalizou e a política continuou local, esse descolamento fez com que a política perca cada vez mais o poder da interlocução. Né? E o Estado perde o poder da interlocução. E não estou falando em termos de Brasil, não. Na América, as frustrações na América, as frustrações na Europa, de um modo geral, nós estamos referindo exatamente à frustração com o quê? Com um modelo que nós todos acreditávamos que poderia contemplar todas as ambições da liberdade individual, que era a democracia representativa, e que está fazendo água, que está gerando essa série de inquietações no mundo afora, mas inclusive no berço deste processo civilizatório que é eminentemente ocidental. Arlindo, nós vamos ter que te convidar para outras presenças, porque nós ficamos com a pauta pendente. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Mas nós vamos querer falar com você depois de bike, bicicletas, biodança e algumas outras dimensões que você tem inaugurado nos últimos tempos nesse processo de reconstrução permanente.
Vai ser um prazer. Muito grato pela sua presença, Arlindo. O prazer foi todo meu, Eustáquio. Muito obrigado a você. Hoje a presença foi de Arlindo Vilasque. Até já.